Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque você está aqui como igreja do Senhor, gloriosa, vitoriosa, para receber uma medida da sua palavra que vai trazer vida para você, que vai trazer renovo para você. Você crê? Amém. Vamos orar ao nosso Pai. Feche os seus olhos. Quero te convidar a começar esse tempo apresentando ao Senhor o seu coração. Pai, nós somos muito felizes porque temos esse lugar, Deus, para ouvir a Tua voz, para cultuar o Teu nome, para engrandecer-te em unidade como igreja do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor sonde cada coração, trazendo, Senhor, a revelação da Tua palavra, assim como o Senhor diz que como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não tornam, assim é toda palavra que sai da Tua boca, ela não voltará vazia, mas sim fará o que está no Teu coração. Nessa noite, tarde e noite, Pai, nós já te agradecemos, porque nós sabemos que é uma tarde e noite de receber a revelação da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Senhor. Amém? Amém. Primeiro, boa noite. Tudo bem? Estou vendo algumas pessoas que eu não via já há algum tempo. Saudade, que bom que você está aqui, você que está nos visitando, você que está em casa também. O Senhor há de fazer na tua vida assim, na mesma medida que vai fazer na nossa, porque todas as vezes que nos reunimos, Ele traz algo novo, porque Ele é Deus de novidade de vida. Amém? Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João 16. Eu vou falar sobre resistir ao mal. E assim como igreja do Senhor, eu entendo que cabe a nós ensinar também a forma como você faz isso. Muitas vezes a gente sabe disso, a gente tem consciência de que eu preciso me posicionar e resistir ao mal. Porque a Bíblia diz que o mundo inteiro está sobre um governo, um domínio. De quem que é? Do maligno. 1 João 5,19. E a Bíblia diz que esse domínio, esse governo, ele pressiona. E aqui no louvor, a Bianca deu um spoiler do que eu vou dizer, porque o Espírito Santo, ele é que já vai fazendo essas ligações, essas conexões. Eu nem pedi nenhum louvor, e todos os louvores que nós cantamos têm a ver com o que eu vou falar aqui com você, que o Espírito Santo trouxe para o meu coração. E nós começamos esse dia hoje levando as crianças a um ato profético no nosso terreno. Não sei se você sabe, mas esse gigante é para ser derrubado para a construção de uma obra grandiosa que vai ficar daqui a 50, 100 anos, nós não estaremos aqui, ela estará. Amém? Então, nós fomos lá hoje com as crianças para elas entenderem como funciona o processo de uma nova cultura gerada como a cultura do céu nessa terra. Porque é para isso que nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o poder de anunciar que existe um reino inabalável, um reino de justiça, de paz e de alegria, que é no Espírito. Acontece que o Espírito da gente, ele é recriado quando nascemos de novo. Quem já nasceu de novo aqui? Aleluia! E nós recebemos uma nova natureza em Deus, um novo DNA, uma nova visão, mas precisamos alimentar o Espírito, andar pelo Espírito, fortalecer o Espírito. E isso é tão sério que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele vai exortar a igreja, ele diz, lá no capítulo 5, versículo 19, ele diz, não apagueis o Espírito. E ele continua dizendo, não desprezem as profecias, examine tudo. Então a Bíblia, ela nos dá a direção de como ter uma vida que anuncia o Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia de que o rei, ele vai voltar. Ele está vivo. E Jesus, ele começa dizendo assim, João 16, versículo 28. Eu quero começar com essa fala de Jesus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e faço o quê? Volto para o Pai. Versículo 33, irmão, por favor. Eu disse essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz neste mundo, porque ele estava aqui. Então ele diz, é aqui nesse mundo, que vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo.
eu venci o mundo. Resistir é vencer. Sabia disso? Porque Jesus já venceu. Tem gente que vive na luta tentando vencer. Você não vai vencer, porque você não é capaz de vencer. Mas Jesus, ele é capaz de vencer todas as setas que o inimigo lança contra o teu pensamento, contra a tua mente, contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus negócios. Eu preciso ter uma consciência para que eu tenha uma mudança de mentalidade. É aqui que a coisa acontece, irmãos. Eu dei aula de batalha espiritual na EBD. Quem já fez EBD aqui? Faça EBD. Estude a palavra. Essa é a única forma de você vencer o mal. Resistindo. Se posicionando nesse lugar. E as coisas eternas só se discernem espiritualmente. É impossível discernirmos o que está no coração de Deus de uma forma natural e humana. A gente vai ver um pouco isso aqui também. E hoje é um dia muito especial, é uma noite de lembrar da aliança que nós temos com Jesus. É o dia de ceia, é o dia de você fazer isso de uma forma consciente. E sabendo que você, posicionado em Deus, você sempre será conduzido em triunfo. Aleluia! E isso sim atrai uma pessoa a querer conhecer o Deus que você serve. O Deus que servimos é um Deus que nos faz viver uma vida abundante e plena. Porém, eu preciso ter o meu espírito que foi recriado, alimentado por Ele. Empoderado por Ele, fortalecido por Ele. Eu só consigo fazer isso de uma forma consciente. Escolhendo as coisas espirituais, eternas. De manhã o pastor falou muito sobre isso. E Bianca falou desse texto. Então, Jesus já começa dizendo para nós, vocês precisam ter ânimo. A tua alma, ela não foi recriada. Eu preciso dizer isso para você. A alma é o psique, a alma são as emoções. E esse lugar precisa de cuidado, precisa de atenção. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela é fraca. Ela é humana, ela é natural, ela é carnal, ela é demoníaca. Essa é essa sabedoria desse mundo, irmãos. Em nome de Jesus, que essa seja uma noite dos olhos serem abertos, porque a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, você vai ver o defeito do outro. É isso que a Bíblia diz? Não. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas ele também completa dizendo, mas se forem maus, que grandes trevas serão. Então, irmãos, a igreja lá tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para conduzir a nossa vida, o rebanho, a ovelha em verdade. E conhecereis a verdade, mas eu preciso conhecer, não apenas saber, não apenas ouvir, não apenas ter um contato no domingo. Eu preciso me relacionar com a verdade. A verdade tem um nome. A verdade chama Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus enviou para nos ensinar, para nos qualificar, para nos habilitar e para nos enviar. Amém? Quem está entendendo? Eu quero liberar uma palavra do céu para que você tenha uma mudança de mentalidade e assim ter uma nova vida. E sim, uau, eu falei, gente, já pensou a igreja ser arrebatada ontem, naquele dia maravilhoso? Meu Deus! Servimos porque amamos o que Jesus fez por nós. Ninguém nos obriga a nada, ninguém nos obriga a vir aqui servir. Amamos como resposta a esse amor, nós servimos. Tem muita gente que, às vezes, por ser ferida em algum lugar, por causa de alguém que falou algo, não estava aqui para falar isso, mas eu percebo que o Espírito Santo quer comunicar com você isso, quer trazer você para um ambiente de consciência de que Ele distribuiu dons e talentos, não para você enterrar, mas para quando o Senhor voltar. Está aqui, Pai, multiplicado. Está aqui, Pai, Ele que vai fazer através da nossa vida, quando permitimos isso, quando também damos o lugar para isso. Então eu quero ler mais um texto, porque o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, ele recebeu revelação, ele não andou com Jesus na terra, mas ele um dia caiu do cavalo. Quem conhece a história do apóstolo Paulo? Para que tivessem os olhos abertos. Às vezes a gente tem que cair do cavalo, irmãos, para ver. E foi Ananias que foi lá dizer para ele, olha, você precisa reconhecer que você está perseguindo Jesus. Eu, o apóstolo Paulo,
Porque quem persegue você, persegue Jesus. Vira para quem está perto de você e diz isso. Quem persegue você, persegue Jesus. O seu inimigo é inimigo de Jesus. Só que vamos conhecer realmente os nossos inimigos, irmãos. Que isso é uma coisa que precisa ficar clara também. Lá em 2 Coríntios 10, nós começamos o ano numa conferência, e esse texto ficou o ano inteiro no meu coração. O ano inteiro o Espírito Santo me revelando, me aprofundando. Porque, gente, a palavra, como Josué recebeu a instrução de Deus, ela precisa estar no nosso coração, sabe? Meditando. Existem algumas religiões que dizem, não sei, não vou falar aqui o nome porque não posso errar, mas existem religiões que você tem que meditar, já viram? Medita. Não pense nada. E mente vazia o quê? Não é esse tipo de meditação que o Senhor nos ensina. Medita na minha palavra dia e noite. Dia e noite. Quando você deitar, medita na minha palavra. Quando você levantar, vai lá no grupo das mulheres. Quem está no grupo das mulheres aqui? A Clélia coloca lá um devocional todo santo dia. Para você ouvir, para você ler. Medita na minha palavra. Para fazer cumprir o que está ali. E então você será bem sucedido por onde você andar. Então, esse é o tipo de meditação que a gente precisa ter para ter o nosso espírito que já foi recriado, também conduzido pelo Espírito Santo da verdade. 2 Coríntios, pode colocar aí, irmão, por favor, no capítulo 10. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Coríntios. Uma igreja que tinha todos os dons, e em 1 Coríntios ele trabalha isso, capítulo 12, a gente falou de dons espirituais na escola Avance. E já quero deixar para você que está em casa e para você que está aqui, uma dica para quem quer crescer espiritualmente. Quem quer crescer espiritualmente aqui? Amém? Para isso, você precisa estudar. Jesus disse, aquele que aprende de mim, encontra um lugar de descanso. Mateus 28. 11, 28, se eu não me engano. Mas eu preciso estudar, então a Avance vai abrir inscrição daqui a pouco. Cadê o pastor Paulo Vitor? Nem sei quando vai ser. Mas daqui a pouquinho, né? A gente já está abrindo inscrições para o próximo ano. Se organize, se prepare e estude a palavra de Deus. E eu falei de dons espirituais no último trimestre, como o Senhor me ensinou sobre esse lugar de que nós recebemos os dons. Mas a igreja de Coríntios, ela teve muitos problemas por causa do abuso dos dons. E hoje acontece isso nas igrejas, irmãos. Por causa do mau uso dos dons. E às vezes a gente, ao invés de ajudar alguém, acaba parando, ferindo. Por causa dessa forma de eis que te digo nada, quem diz é o Senhor. E quando a gente se aproxima, quando tem uma impressão, porque Deus deu palavra de conhecimento e de sabedoria para a igreja que se relaciona com Ele. Eu digo, parece que o Espírito Santo está me dizendo isso, faz sentido para você. É assim que a gente se aproxima de alguém, sabe? Trazendo o que está no coração de Deus e se fizer sentido para o outro, ore com o outro. Porque o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios que nós devemos buscar com zelo os dons, principalmente o dom de profecia. Então, andemos em amor e busquemos com zelo os dons, para animar, para fortalecer, para exortar, para ajudar, para edificar, para trazer ânimo, para trazer força e não para afundar, para trazer peso e condenação, porque para isso o mundo inteiro jaz no maligno e está fazendo isso de uma forma muito intensa. A gente está vivendo os últimos dias, irmãos, você crê nisso? Você também está vendo os sinais? A igreja está sendo preparada para enfrentar dias ainda mais difíceis. Eu preciso te dizer isso. Porém, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós só avançamos, nós só crescemos desde a pandemia. A igreja está avançando, ela está crescendo. E eu quero te ajudar a entender contra quem as nossas resistências. Porque a luta não é mais, porque Jesus já venceu. Ele disse isso, eu comecei lendo esse texto para você entender. 2 Coríntios, então, capítulo 10, versículo 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. O que é o contrário, irmãos? É tudo diferente. É ou não é?
Sinônimo, é antônimo, né? Quem é os professores de português aqui? Que eu sempre fiz essa confusão. Contrário é aquilo que é absolutamente diferente. Então, se os padrões humanos é apontar, os padrões do céu é encobrir, é proteger, é animar, é ajudar, é fortalecer. Qual é o padrão humano como igreja do Senhor? Edificar e construir raízes que ajudem essa pessoa a se levantar e a continuar andando. Porque embora nós, aqui ele diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Para quê? Lê comigo, irmãos, para... Mais o quê? Passa, por favor. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe qual é o alvo de Satanás? Que você não conheça o Deus verdadeiro. Porque quando você conhece o Deus verdadeiro, você vai saber que a sua identidade agora é outra, é santa, é irrepreensível. Eu consigo resistir o mal, não porque eu sou uma pessoa forte, mas exatamente porque eu sou fraca. Então, quando eu sou fraca, eu busco, eu me humilho. E quando eu sou fraca, aí que eu sou forte, porque eu busco mais, eu jejuo, eu me posiciono. E não jejuamos para dobrar o braço de Deus, para dizer, faz isso, Pai, mas para dobrar o meu braço, para dobrar o meu coração, para alinhar os meus pensamentos. Rabachei, aleluia! Para isso que diz, serve as disciplinas espirituais, maior sensibilidade à voz de Deus. Abrimos mão do que é bom para receber algo melhor da parte do nosso Pai. Para isso que nós nos posicionamos. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E ele continua dizendo... E levamos, de que maneira? Cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele está dizendo que nós já recebemos as armas para fazer isso, e elas não são humanas. Você nunca vai conseguir ter uma vida plena, abundante, andando de forma humana, pensando, agindo, andando da forma humana. Muito menos sentindo, irmãos. Deus me livre se eu andasse pelo que eu sinto. E sabe o que Satanás quer? Que ele trabalha intensamente confusão, facções, divisões, fofoca, intriga. Tudo que leva a trazer enfraquecimento do corpo. É isso que ele quer. E o Espírito Santo de Deus, da verdade, ele vem trazer unidade, força, convicções. Ele vem trazer alinhamento. Ele vem trazer arrependimento. É o Espírito que nos convence de que estamos exagerando em algo. Precisamos fechar essa porta, não ver isso, não estar relacionando com outras pessoas. Né? Quantas vezes o Senhor ele muda as nossas amizades para nossa proteção, para cuidar do nosso pensamento, para que a gente seja capaz de levar cativo em obediência a Cristo. E cativo, gente, é uma prisão. Eu estou agarrada com ele, presa na cruz. Aleluia! Ninguém tira a gente dali. Ninguém pode tirar você desse lugar. Se você estiver agarrado à cruz, Jesus, esse é o lugar mais seguro para você estar, irmãos. Quem está entendendo? Mas deixa eu te falar o que é a cruz. O símbolo da cruz é como? Aqui tinha uma cruz antigamente, tirou. Não precisa pegar não, Bianca. Bianca é prática, ela já queria ir lá buscar essa cruz lá atrás. Mas olha o símbolo da cruz. Quando a gente vê nessa em vertical, relacionamento com meu Pai. E quando a gente vê na horizontal, relacionamento com as pessoas, com a igreja de Jesus. Relacionamento, irmãos. E vou mais longe, hein? Ontem eu li um texto que me chamou muita atenção no aniversário que eu fui de uma menina, de uma jovem. E eu pedi ao Espírito Santo que trouxesse algo para o coração dela. E o Senhor falou dela manter a fé. Uma fé como daquele homem que surpreendeu Jesus, um centurião romano, um capitão romano, que pediu Jesus para ir na casa dele, lembram desse texto? Aonde Jesus, ele diz, eu vou
Não, ele não pediu para ir na casa, ele comunicou. Jesus disse, o meu servo está doente. Ele está muito doente. E Jesus disse isso, então eu vou lá curá-lo. E o soldado romano disse, não, eu não sou digno, o senhor não precisa ir lá, basta uma palavra sua. Irmãos, essa postura de alguém que conhece a autoridade que tem no nome de Jesus. Nome que está sobre todo nome. Nome que potestade, principados e poderes e governos, eles se dobram quando fazemos isso de uma forma consciente, sabendo que é dele, por ele todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus, uau, essa é a minha versão. Uau, tá? Não está isso na Bíblia não, irmãos. É que eu gosto, né, irmão, de fazer isso. Mas ele disse, ficou surpreso. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Sabe o que impressiona o nosso Senhor? O tanto que eu confio nele, que eu espero por ele, que eu continuo semeando, resistindo o mal. E eu resisto o mal, permanecendo, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem ver nada pronto. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, no céu não tem dor, não tem aflição, não tem angústia, não tem escassez, não tem falta de nada. A única oportunidade que temos de adorar o Senhor no meio das aflições é aqui. Será que você entendeu o que o Espírito Santo disse? E se você acha que você é alguém que não é merecedora, nenhum de nós somos. Se fosse por mérito, eu seria a primeira pessoa a descer desse lugar. Porque antes, na antiga aliança, havia uma condição que era diferente para nos aproximarmos do Senhor. Somente o sacerdote podia fazer isso, sem pecado. Porque se ele pecasse, ele entrava, depois não saía. Ficava todo mundo assim, ó, para ver se ele ia sair, se tivesse pecado. E eu amo quando Jesus vem, e um dos primeiros milagres é alguém que é pego em adultério, uma mulher. Engraçado, né? Ela adulterou sozinha, né? A mulher foi sozinha, exposta. E Jesus escrevendo no chão. E alguns estudiosos dizem que ele escrevia os pecados das pessoas que estavam ali. Então, Jesus se vira para ela e ele fala, mulher, primeiro ele diz, tem alguém que não tem pecado? Atire a primeira pedra. Se algum de vocês não tiver pecado, pode começar. E vira para a mulher e pergunta, cadê os seus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Ele era o único que podia fazer isso. E ele fez? Não. Ele diz, eu também não te condeno. Mas ele nunca nos libera sem nos dar uma direção. Ele diz, vai e não peques mais, porque quando pecamos, o que acontece é que somos cativos daquele que veio matar, roubar e destruir, e Jesus disse, mas eu vim trazer vida e vida em abundância. É aqui na terra que proclamamos o reino do céu inabalável com a vida que a gente leva. Que tipo de vida que a gente leva revela que tipo de Deus eu sirvo. Aleluia. Escolhas, irmãos, para resistir o mal. Nós resistimos o mal quando estamos fortes no Espírito. Não quando passamos muito tempo fazendo outras coisas que são muito boas. Podemos e devemos estar em comunhão, devemos passear, nos divertir, isso tudo é lícito, isso tudo nos convém. É saudável. Quantos líderes adoecem? Eu amo a minha igreja. Porque aqui existe um cuidado de saber que somos um ser espiritual, que temos uma alma e habitamos no corpo. As três coisas precisam de cuidado, precisam de um olhar. E existe esse equilíbrio aqui. Também, assim como o Senhor, nós não abrimos mão de ninguém que o Senhor nos confia. Por isso eu quero ler com você um outro texto de Tiago, capítulo 4. Tiago 4:7. Está fazendo sentido para você o que o Espírito Santo está nos trazendo como revelação nessa noite? Amém?
Eu creio em nome de Jesus que você vai ter o melhor final de ano da tua vida. Que você vai ter um ano, que você vai andar em um ano, aquilo que ficou parado em 10. Porque Deus é o Deus do Kairos, do tempo perfeito. E existe uma urgência para que os filhos se manifestem. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. O que vai acontecer? O que eu preciso fazer, irmãos? Não, submetam-se. Sabe, a Bíblia tem as palavras, e a palavra é o verbo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso que eu preciso prestar atenção na palavra, bem resolvida dentro de mim, vai me levar a uma ação. E essa ação vai me levar a um resultado daquilo que é bom, que está no coração de Deus. Me submeter. Eu preciso primeiro me submeter a Deus. E aí eu vou ter força para resistir o diabo, porque quando eu me submeto a Deus, eu me lembro das suas palavras, e Ele me diz: aquele que habita, não aquele que visita, não aquele que vai de vez em quando, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Está tudo um caos, está tudo de cabeça para baixo, a porta se fechou, veio o desemprego, veio as situações difíceis, mas eu habito. E se eu habito, é só uma questão de tempo de Deus abrir uma nova porta. Se eu me submeto a Deus, eu me submeto à palavra dEle, amém? Se submeter a Deus é se submeter ao que Ele diz. E Ele diz que você é alguém grandemente abençoada, altamente favorecida e profundamente amado por Deus. E esse amor, irmãos, ele elimina o medo. O perfeito amor é o amor que eu conheço, mas é o amor que eu experimentei. E eu não tenho medo a partir desse amor revelado para mim. Entendi isso mesmo quando eu olho as coisas e elas não estão do jeito que eu gostaria. Porque eu me submeti a Deus, eu vou resistir o diabo. Irmãos, Satanás, ele é vencido. E parece que quanto mais a gente vai seguindo rumo a cumprir o nosso propósito, mas ele intensifica seus dardos inflamados para paralisar, porque ele sabe que não pode te vencer, porque Jesus é o seu Senhor, Ele é o vencedor, te fez mais que vencedor. Mas ele faz o quê? Quer causar o maior dano possível. Esse é o objetivo do inimigo. O Senhor não tem adversários, não é uma luta do bem contra o mal. Ele está acima, ele já venceu. Você entende isso? Ele é o seu inimigo. Não é natural, não é carnal, não é humano. As nossas armas são poderosas em Deus. Porque os sofismas são, sabe o quê? Os sofismas são aquilo que a gente aprendeu e que a gente guarda como se fosse verdade. E nem tudo que faz sentido é verdade. O engano está aumentando a cada dia mais e mais. E por que engana? Alguém pode me dizer? Porque é parecido com a verdade. E aí está o segredo daqueles que permanecem. Conhece bem, muito bem, experimentou da verdade e vai suspeitar. Opa, meu Deus, não fala assim comigo, não. Espírito Santo, conheço a sua voz, eu me relaciono com Ele. Ele não está nesse lugar e você vai tendo um dom de discernimento de espíritos. Deus vai te dando, cada vez que você busca, Deus vai te dando um pouco mais. Então, vamos seguir no verso 8, por favor, também. Então, resistir, preciso primeiro me submeter. Aí eu acho que Tiago perde um pouco a paciência nesse versículo. Olha o que ele diz: aproximem-se de Deus, e Ele fará o quê? Irmãos, eu dou um passo, e Ele dá quantos? Acho que Ele vem correndo quando eu dou um. Lembra do filho pródigo? Eu amo esse texto. O filho, quando volta, o pai está no caminho,
Pai vai ao encontro. E aqui Tiago está dizendo isso, aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Aí eu acho que ele perde a paciência aqui. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu só consigo andar em verdade, em santidade, em pureza, na sabedoria que vem do alto, que é longânima, que é pacífica, que é generosa, se eu purificar o meu coração, limpando pela palavra, limpando pela verdade, reconhecendo que eu errei e que eu preciso voltar o caminho, como o filho pródigo fez. Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Não foi isso? Irmãos, sem arrependimento não há mudança. E o evangelho que a gente conhece, que João Batista apresentou, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe, o Senhor, ele tem um clamor no coração de Deus, e os intercessores, as pessoas que se relacionam com Deus, elas vão percebendo. Os profetas, né, que ficam muito nesse relacionamento, né, vertical, também o horizontal é importante, mas existem dons que Deus distribuiu para a edificação desse corpo, para a construção desse corpo. E a gente percebe que é necessário um tempo de maior posicionamento, mas eu estou aqui para te ajudar a entender, porque somente uma mente renovada pela palavra é capaz de submeter o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. É todo dia, irmãos. Meu culto racional não é aqui na igreja. Meu culto nacional começa amanhã, quando eu encontro com pessoas cheias de problemas, cheias de situações que querem me apresentar banquetes, manjares. Eu digo, não, porque o meu Deus tem um banquete para mim, coisas melhores, coisas excelentes, delícias perpetuamente. Eu encontro nele escolhas que nós vamos fazer, e isso é diário. E só com o Espírito Santo de Deus nos ajudando. Eu sinto te dizer isso, mas se você passa mais tempo nas redes sociais ou em qualquer outra coisa, isso identifica que você ama isso, que você gosta de fazer isso. E está tudo bem, só que não cobre de Deus algo que você não se aproxima. Você não vem, você não busca. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Jesus está pronto para nos dar. E não somente para dar, mas para transbordar a sua vida. Porque do interior... Ele disse, aquele que crê, do seu interior, vai fluir um rio de águas vivas. A água caiu ali, o Léo me ajudou. Falei, opa, você é profeta, é assim, né, Léo? Você também é assim? Qualquer coisa, a gente está atento, olha, vai transbordar. Aleluia. Leva o tempo que for, eu creio, vai transbordar. A igreja do Senhor vai transbordar a verdade dele, transformar ambientes hostis, áridos. Vai transbordar. Ela vai transbordar. Porque a verdade é pregada, a semente é lançada e no tempo certo a colheita vem. Amém? Eu já vejo isso, irmãos, pela fé. Eu sei que Deus está primeiro construindo uma igreja aqui, construindo um templo, que é o verdadeiro, porque o templo não é o prédio. A gente vai ter um prédio, a gente vai ter para receber as pessoas, mas a igreja, olha para quem está do seu lado e diz, eu amo ser igreja com você, eu amo ser um com você, eu amo que o Espírito Santo me liga a você, eu amo. Vamos lembrar disso daqui a pouco na ceia. Mais um pouquinho para te dar armas, te dar... instrumentalizar você. A igreja, ela tem esse papel de capacitar os santos. E Efésios 6 termina o apóstolo Paulo esse texto de uma forma tão excelente, irmãos. Efésios 6. Coloca para mim, irmãos. Efésios 6:10. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Porque quem tem ouvidos deve ouvir. Deve ouvir. Ouvir para praticar, para construir a casa na rocha. Só constrói casa na rocha quem pratica. E pode vir um vento forte, pode vir a dificuldade, a luta, pode vir o que for, mas eu resisto, porque minha casa está alicerçada na palavra, na rocha eterna que é Jesus. Efésios 6:1 diz assim, 6:10. O apóstolo Paulo, ele vai encerrando essas orientações que ele deu à igreja.
Ele começa falando sobre os cuidados na casa, os cuidados do marido com a esposa se submeter ao marido. Opa! Que isso, meu bem? Irmãos. O que está na palavra, se a gente cumprir, vai dar certo. Submissão é algo que agrada o coração de Deus. Saul deixou de ser rei porque não se submeteu à orientação de Samuel. Submeter a sua liderança. Submeter a Deus. Se submeter ao seu marido, à sua esposa. Você que é marido, as prioridades são o coração da sua esposa. Você é pastor dela. Primeiro pastor da minha casa é o meu marido no meu coração. E a liderança da nossa igreja, a liderança de onde você está, a liderança do seu trabalho também. E aí o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6:10, ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você veste a armadura de Deus, ele olha para um soldado romano e ele tem a inspiração de como é essa armadura. E eu vou ler com você mais à frente. Mas o que ele está dizendo é, se você der o seu passo em se aproximar de Deus, der o seu passo em buscar o Senhor, der o seu passo de vestir a armadura de Deus, quando vier o dia mau, inabalável. Ele vai vir, ele vai passar, e eu vou permanecer firme, olhando para aquele que começou a boa obra na minha vida. E ele é fiel, ele vai completar. Quem está entendendo? Irmãos, você precisa ter uma mudança de mente a partir da consciência de que a palavra ela é suficiente para fazer você andar de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar. Eu me empolgo, irmãos. Verso 14. Assim, mantenham-se de que maneira? Firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Vai ter que fazer EBD de batalha espiritual para entender cada um desses elementos. Vou buscar direção ao Espírito Santo também, te revelar. Cada um desses elementos são importantes. Cinto da verdade, o que Deus fala de mim, o que Deus fala da minha família. Você precisa saber disso. Precisa andar de acordo com o que isso diz sobre você, sobre sua casa. Verso 15. E tendo os pés, essa é a parte que eu mais gosto, calçados. Irmãos, o pé sustenta o corpo. Alguém já teve uma unha encravada, um dedinho, um mindinho doendo? Que coisa terrível. Todo o corpo vai sentir, a gente vai sentir. Sabe, o pé é muito importante quando o apóstolo Paulo traz o evangelho como esse elemento. Calça os pés com a prontidão do evangelho. O evangelho é de quê? É da paz. É da paz, não é da confusão, não é da divisão. É o evangelho que não fere, mas que cura. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos não precisam de mim. Eu vim para os doentes. Aleluia! Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sinto de dizer para você, você é alguém que Deus vê e se importa e trouxe você para que você saiba disso. Ele te dá armas para você vencer o dia mau e Ele não abre mão de você. E você precisa saber que a sua luta não é contra pessoas. Principados e potestades é que querem parar a nossa vida. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem para livrá-lo e avançar com eles a um novo nível, a uma nova estação. Aleluia, calça os pés com o evangelho da paz. Além disso, verso 16. Usem o escudo
da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Uma coisa inflamada dói. Alguém já teve furúnculo aqui? Gente, misericórdia, o que é um furúnculo, né? Algo inflamado. As setas que o diabo lançam, elas são inflamadas. Elas vêm para causar destruição. Mas o escudo da fé, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um soldado romano naquela época, o escudo era grande, o escudo era do corpo inteiro, ele se escondia atrás daquele escudo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a prova daquelas que eu estou esperando. E quando você se posiciona em fé, declarando o que a palavra diz, você apaga os dardos inflamados do diabo. Irmãos, não é só sofrimento, Deus não responde desespero, Deus responde fé. Tem tanta gente desesperada aí, fala, ai meu Deus, não aguento mais, oh Deus, 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 Deus. Não adianta só repetir o nome de Deus, precisa saber quem Deus é. E quem Deus é, Jesus veio revelar para nós. O apóstolo Paulo vem ensinar a igreja. E nós devemos nos mover nesse lugar. Viver, andar, mover, existir por esse lugar, por essa palavra. Quem está entendendo? Amém? Olha, o seu culto racional, entregue para Deus. Verso 17, usem o capacete da salvação. Guarda a mente. Aí que acontece a batalha espiritual. Que está por trás de um pensamento, que vem a gerar outro pensamento, quando vem uma teia de pensamentos, que paralisam você. Que fazem você tomar escolhas que não são as de Deus. Que não são as melhores. Mas Ele nos dá uma arma para combatermos. Que está nesse versículo. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra é a espada. Salomão usou a espada numa situação para tomar uma decisão. Que decisão você precisa tomar na tua vida? A palavra está sendo liberada sobre nós. E ela faz separação. Juntas e medulas, ela penetra no mais íntimo e ela vai sondando o nosso coração. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos impulsiona a viver o que está no coração dele. E o apóstolo Paulo segue dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sabe, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para trazer uma nova caminhada para nós. A partir de um novo conhecimento. Porque só quem conhece não perece. Eita, até rimou. Adoro quando o Espírito Santo faz isso. Só quem conhece não perece. E Jesus disse, eu amei vocês de tal maneira. Deus fala isso, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Eu tenho uma boa notícia para você. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E assim, eu já quero pedir que os irmãos vão distribuindo a ceia. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Aonde que a Bíblia diz? No Espírito. Não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira, não é uma alegria condicionada a um lugar. É condicionada a uma pessoa. E essa pessoa tem um nome, chama Espírito Santo de Deus. E João 14, 25, preste atenção, os irmãos vão distribuir a ceia, mas eu quero muito que você preste atenção nesse texto. Eu comecei com uma fala de Jesus, e eu quero terminar com uma fala do meu Senhor. Ele é o mestre, Ele é o que ensina hoje. Ele é o que cura hoje, Ele é o que transforma hoje, Ele é o que renova hoje, Ele é o que alinha hoje. Você está no ambiente do milagre, irmãos. Não deixe se distrair. João 14, 25. O que Jesus disse? Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai, quem enviará? Pai enviará em meu nome, lhes ensinará
todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Irmãos, quem ensina, quem faz lembrar é o Espírito Santo de Deus. Mas para que haja lembrança, que haja memória, é necessário ter aprendido primeiro. Pessoas muito distraídas têm muita dificuldade com o aprendizado, né? O TDAH, os distúrbios da infância, do desenvolvimento, precisam ser olhados, porque sem memória, sem atenção não tem memória, não vai ter aprendizado. O que o Espírito Santo vai lembrar você no dia que você precisar. Uma situação que você estiver enfrentando, Ele vai te lembrar: eu sou o seu pastor, nada te faltará. Eu sou o seu Senhor, aquele que confia em mim, está alicerçado em algo que é inabalável, a rocha eterna que é Jesus. O Espírito Santo, eu amo o sinal em Libras do Espírito Santo, é assim, ó. Cercando a cabeça. Eu ouvi uma ministração de um grupo que se levantou a ministrar os surdos. Isso mexe comigo, porque uns anos atrás, antes um pouquinho da pandemia, eu trouxe uma irmã, ela ensinou. Eu falei assim, levanta, porque tem um povo que só vai comunicar, conhecer o Evangelho, se alguém falar com eles, eles são surdos. E o sinal é assim em Libras. Sabe o que isso significa? O Espírito Santo está sobre a igreja, sobre você, para guardar você, para proteger a sua mente. Se você se submeter, você vai resistir o dia mal, você vai permanecer inabalável. É isso que o Senhor está dizendo para nós. E Ele está aqui, fazendo isso em nós, limpando a nossa mente. Verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. E eu amo esse texto final, onde ele diz: não se turbe o seu coração, nem tenham. Eu quero pedir você coloque dá para colocar a mão no seu coração? Você está com os 2 elementos aí? E que você faça essa oração que Jesus está te ensinando ali. Dizendo para você mesmo: o meu Senhor me disse para não ter medo. O meu Senhor me disse para eu não ter meu coração conturbado, atribulado, angustiado. Ele me deu a sua paz. E eu vou andar pela sua paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar. Eu recebi essa paz. O Espírito Santo está aqui. Talvez você ainda não tenha recebido essa paz. Talvez você não tenha decidido por Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade agora. De você estar todo mundo orando de olhos fechados. Você faz essa oração também aí no seu lugar. Que ninguém fique fora da mesa. Se eu te falar, a ceia do Senhor tem a ver com o que Ele fez. É o que Ele fez que me dá acesso a esse lugar. Não é o que eu fiz, ou o que eu faço, ou o que eu farei. É o que Ele fez, que é definitivo e absoluto. Esteja à mesa também nesse momento. Você é filho. E faça essa oração. Eu recebo. Espírito Santo, vem habitar em mim, fazer tudo novo na minha vida. Talvez você em casa. Faça essa oração também. E se tiver um pouco d'água, um pedacinho de biscoito, participa da mesa. Com os filhos também, aí onde você está. O nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente para te alcançar. Apresente-se a Deus. Submeta-se a Ele. Nós resistiremos, Senhor, os dias maus, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos lembra, o Senhor nos fortalece. Queremos andar pelo Senhor. E como o Senhor nos disse, todas as vezes que nós faríamos esse ato, Deus, de lembrar, porque o batismo simboliza o novo nascimento. E a ceia, nos lembrar que o Senhor disse que vai voltar. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Não tenham medo. Não fiquem preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. Vocês podem resistir cada mal de cada dia que se levantar. Fortalece-nos, Senhor, com a força do Teu poder que habita em nós, pelo Teu Espírito Santo.
Você pode fazer isso. Falar isso para o Senhor: eu sou forte, porque o Senhor é forte. Eu vou conseguir vencer resistindo o mal, porque o Senhor venceu. Fica de pé, vamos ficar de pé para fazer isso. Se você fala em línguas, tire esse tempinho para edificar o teu espírito, porque é assim. Falar em línguas edifica o nosso espírito, edificamos a nós mesmos. Apresente ao Senhor. Talvez seja uma dor, algo que você está passando, eu não sei. Mas o pão vivo que desceu do céu está aqui para trazer vida aos homens, trazer saúde, trazer direção, trazer alegria, trazer paz, trazer renovo, arrumar a casa, arrumar o que está desarrumado. Ele é Deus, Ele coloca tudo em ordem na nossa vida. Ele é Deus de ordem, Deus de limpeza. Obrigada, Jesus, porque nós já fomos limpos pela palavra do Senhor. Queremos permanecer enxertados na videira. Você também quer? Coma do pão no seu lugar e diga isso para o Senhor. Nós permaneceremos em Ti, Senhor. Nós permaneceremos em Ti, Senhor. Submetemos a Ti, Senhor. Nosso coração é Teu. Você pode dizer isso? Meu coração tem um dono. Meu coração, ele tem um dono. O salmista disse no Salmo 146: aleluia! Louve a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, e que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos. Ele defende a sua causa. Ele defende você. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os planos, os propósitos dos ímpios. E o verso 10 ele termina dizendo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Você pode levantar bem alto o cálice e dizer isso: o meu Deus, Ele reina de geração em geração, e vai reinar na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus pensamentos, nos meus negócios. Obrigada, Pai. Pode tomar do cálice no seu lugar. Aleluia. Nós nos alegramos por quem o Senhor é, porque por quem o Senhor é, nós somos. Obrigada por nos transformar de glória em glória. Espírito Santo de Deus, os teus filhos que se aproximaram de Ti nessa noite sairão daqui renovados pela Tua palavra. Aquele abatido que entrou oprimido, seja cheio do Espírito Santo de Deus, te fortalecendo no homem interior, para andar, caminhar e correr na direção dos propósitos do nosso Deus. Obrigada, Senhor. Continua conosco e faz dessa igreja, Senhor, um farol nessa cidade. Faz, Senhor, da nossa casa um farol. Faz da nossa família um farol. Faz, Senhor, das famílias que estão aqui, das que virão, um farol que vai iluminar nas trevas que é o mundo. Nós somos de Deus e esperamos o Teu agir e o Teu fluir. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Agradeça a Ele. Obrigada.
Obrigado.